Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras do Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre a festa da Fazenda 17. Também tivemos algumas intriguinhas, tivemos até uns esconderijos de limão. Vamos estar comentando sobre isso e muito mais. Então, se você não quer perder nada da Fazenda 17, se inscreva no Espiadinha, seja muito bem-vindo a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre os acontecimentos da Fazenda. E vamos começar falando sobre algumas conversinhas que rolou durante a festa. A Kate e a Saori falaram sobre o Dudu, né? Porque o Dudu agora ele está lá do outro lado, agora ele está jogando mais com o Shaya, né? E daí elas falaram que se sentiram decepcionadas com ele e falaram que ele vai precisar delas. E eu acho muito provável dele realmente precisar delas, porque assim, gente, o Shia, o Shaya, ele não vai abrir. E não vai abrir, gente, a opção assim, não, Dudu, fica com a gente que a gente tira um do nosso. A gente tira a Michelle, qualquer coisa, não vai ter isso, gente. Então, na primeira oportunidade que o Shia tiver de jogar o Dudu fora do grupo, vai acontecer. Porque o Shia, ele tá ali muito formado, ele tá muito fechadinho com o grupo dele. Ele não quer abrir mão de ninguém do grupo. Tanto é que ele tinha pedido pro Dudu, né, pra deixar a Sayori ou a Dudas sobrarem no Resta 1 e o Dudu abriu mão disso. E o Shia ele não abriu mão. Então, assim, o Shia ele não vai abrir mão, gente, do grupo dele pra salvar o Dudu. Ou vice-versa, ele não vai fazer isso. Ele com certeza não irá fazer isso. E a Kate até tava falando nessa conversa, falou pra Duda o seguinte: você viu, Dudu? A Manaus vota em você, Duda. E o Dudu não vota no Matheus, prefere queimar voto ao se indispor. O Dudu não quer se indispor, tá sabonetando. Por isso que ele é minha opção depois que a liga sair. Aí a Duda respondeu, a minha também. Ele concordar com a Manaus, que só ele e ela são do grupo total, eram equipe CAPS, não era nem grupo total. Né, porque o Dudu e a Tamires jogaram embora ali a Sayori, jogaram embora a Tamires, a Kate, a Carol, jogaram embora elas. E tanto é que o Dudu ele verbalizou em uns episódios atrás, falando que ele e a Tamires estão jogando juntos, e só ele só. Não tá jogando com a Sayori, não tá jogando com ninguém, tá jogando só Dudu e Sayori ali juntos no grupo total agora. Já lá dentro do assédio, já o Matheus e o Chia debocharam, das Pioas, da Kate, da Sayori, da Duda, falando que elas não sabem somar votos. Que o Chia falou assim, ela não sabe nem contar até 20, e que se foda. E quem tiver embaixo, é só xingar o ser humano, quem tiver junto vai também. Vai pra porra, velho. Não desrespeito ninguém aqui. Ele tá irritado ali com as meninas. E também, aí a gente vai pra parte da manhã. Na parte da manhã, a Rai Tamir estava ali comentando ali sobre a Carol não ter descido para fazer o trato dos animais, porque a Carol ela foi acordar o Fabiano, que o Fabiano ele estava na baia, né? Então foi acordar o Fabiano lá, que o Fabiano ia fazer o trato também. E daí acordou o Fabiano e falou assim: Fabiano, vai lá falar lá pro menino, pro Wallace, que eu não vou fazer o trato hoje não. Tô com cólica, tô mal, não dá para fazer o trato. E daí o Fabiano foi lá chamar lá o Fabiano foi lá chamar o Wallace. E daí foi lá falar assim, Wallace, você vai ter que fazer o trato da Carol, porque ela não tá mal, porque isso, porque aquilo. E o Wallace ele foi lá e fez o trato da Carol. Aí a Rai e Tamir estavam comentando sobre isso, sobre a Carol não ter ido feito o trato dos animais. E daí a Tamir chegou a falar o seguinte: é que ele, o Wallace, colocou no trato uma pessoa que está rivalizando com ele. Quando você coloca uma pessoa que está assim, rivalizando, tem embate. Você corre o risco disso acontecer, né? De a pessoa não fazer o trato. Aí a Raiva falou assim, mas fica feio pra pessoa e pro Brasil, né? Que o Brasil vê. E o bichinho é que é o que a gente conversa, independente do nosso embate, da rivalidade. Não tem nada a ver aqui embaixo. Acho que nossos problemas sempre são lá em cima. E assim, o problema da Carol, gente, é que ela não tava 100% ali pra fazer. É só isso, só. Não foi um negócio gigantesco de rixa, de treta, de intriga, não foi nada disso. E seguindo o dia, a gente teve uma conversa do Creu com a Tamires, que o Creu ele estava ali pensando sobre a roça, aí pensou na possibilidade de ser eliminado numa roça com a Duda.
E daí ele ficou, ele não acredita nisso, ele não acredita nessa possibilidade. Ele falou o seguinte: você sai perante uma pessoa que você respeita, que você admira, não desmerecendo, mas você e a Duda, o que a Duda fez? E o que você fez? Não é porque você é mais próxima de mim. O que a Duda fez? Nada. Ela não sabe contar o resta um. Eles usam você para fazer intriga. E daí falando na cara do Tamires isso. Daí fala assim: ah, ele não deixou você no resta um. Mas para e pensa. Se ele fez isso, como falam que o Dudu fez, olha como você ficou forte perante as ações dele, perante as ações do Dudu. Você se impôs agora. Ah, gente, a Tamires se impor. A Tamires estava aparecendo no jogo. Não tá. Não tá aparecendo no jogo, né? E o Creu ainda seguiu ainda criticando a Duda, falando assim, ela não ama o Mesquita, ele é só uma peça para ela. Então tá bom, então, Creu. O Creu sabe de todos os sentimentos, né, de todo mundo. E também, assim, em partes eu concordo com o Creu, porque assim, parece meio forçado a relação de Duda e Mesquita. Não parece um negócio genuíno, sabe? Um negócio ali que a gente vê um companheirismo, alguma coisa ali acontecendo. Parece um casal que realmente tá ali pra fazer um negócio fake. Seguindo o dia, Carol e Mesquita, gente, falaram. Olha isso, falaram que os vasos, que agora né, tem 2 reservados, os 2 estavam entupidos. Gente do céu, que um vaso estava entupido e outro estava todo melado. Ai, gente, que maravilha, hein? Meu Deus do céu! Aí a Carol foi limpar o banheiro e a Carol jogou umas indiretas ali pro Matheus, porque o Matheus estava ali junto. Daí a Carol começou a falar assim: Bocão, não foi fazer o trato, mas lavou o banheiro que vocês cagam. Pega a sua língua e enfia onde vocês bem sabem. Assim, porque o Matheus estava criticando a Carol de não ter descido lá para fazer o trato. Daí continuou daí. E outra, não bebi ontem, porque não posso beber água. Álcool. A língua trabalha, mas trabalha na direção certa. Tem que ser direcionada. Tem que direcionar a língua do povo. Não fiz o trato, mas lavei o banheiro que você escaga, que o seu brioco abre aqui. Levantei de manhã e era só riscão de bosta no vaso. Não fiz o trato, mas lavei o vaso que você caga. Que a carapuça sirva para quem falou. Para os demais, minhas desculpas. Mas tem muita língua grande aqui dentro. E assim, o Matheus nem respondeu, o Matheus nem falou nada. E a Carol seguiu falando sobre o Matheus e também sobre o Alas também, porque ela apelidou carinhosamente o Alas de Zacarias. A Carol falou assim: não, Zacarias, falou, ai, a Rai bebeu, tava de ressaca e foi pro trato e você não foi. Aí falou assim: Matheus estava falando assim, disse que a Rai bebeu, mas estava de ressaca e foi pro trato. Deve estar achando que eu enchi a cara, né? Gente burra. E vamos pra maior polêmica do dia, né? Porque hoje o dia foi parado, hein? Sem Yonar, a fazenda tá parada. Que o Chia, gente, ele foi esconder o espremedor de limão por conta do Mesquita. Porque o Mesquita, ele gastou 30 limões em 2 dias. 30 para fazer limonada. E ainda mais, o Chia, ele encontrou alguns limões que o Mesquita tava escondendo dentro do pacote de whey dele. Então, o Chia achou dentro do pacote do whey de Mesquita mais limões. Ele achou um absurdo, chamou o Matheus ali para mostrar, pegou o pacote de suplemento e espalhou os limões que estavam dentro do pacote dentro da dispensa. E daí falou assim: ah, se o Mesquita vier falar alguma coisa, ele vai ouvir. Ah, o Mesquita que venha falar alguma coisa. E não foi, o Mesquita não foi falar nada. E o Chia e o Mesquita, gente, tão muito irritados com o Mesquita. Tão muito irritados. O Shea Wallace. E o Wallace ali reclamando do Mesquita, falando do Mesquita. E o Shea ele falou o seguinte sobre o Mesquita. Ele colocou 10 limões dentro do bagulho de whey dele. Tirei todos de dentro e colocamos na dispensa inteira os limões, assim para ele se tocar. Acredita que o moleque é bobo nesse nível? E daí o Wallace falou assim: esse menino tem que ir para casa, tá chato já. Não faz nada aqui dentro, não se posiciona em nada, não sabe nem falar, nem votar, só brincando. Então, gente, é muito possível da gente ter o Mesquita indo nesta votação, hein? Eu acho muito provável disso acontecer.
E falando sobre a possibilidade da roça, vamos falar que a gente teve o rancho do fazendeiro. E nesse rancho, o fazendeiro Wallace convidou o Matheus, o Chia e o Valério para o rancho. E neste rancho, eles falaram sobre a roça. E daí o Wallace ele falou que nesta roça vai colocar a Carol no banco. Falou ali que vai colocar a Carol no banco. E o Chia sugeriu o nome do Mesquita para a votação da sede. E ainda se defendeu, falou assim: não, isso daí não é traição a gente votar no Mesquita, porque a gente já não joga com ele já há muito tempo já. E o Valério só ouvindo. O Valério ele não esboçou nenhuma opinião ali. O Valério só ficou ouvindo, digerindo sobre isso. Eu acho provável do Valério levar essa informação para alguém, viu? E o Wallace também sugeriu para deixar a Rai de lado por um tempo, porque ela é relevante na narrativa do Chia dentro da casa. Então não querem tirar a Rai, porque a Rai ela é relevante para elevar a história do Chia. Ah, entendi então. É porque o Chia ele precisa de muitas pessoas, né, para conseguir elevar uma história dele, porque gente, aqui fora, eu pelo menos nunca vi ninguém torcendo pro Chia. Nunca. Nunca vi isso acontecer. E depois deste rancho, o Raio e a Rai e o Valério foram conversar sobre a roça e concordaram que o Dudu precisa ir pra roça. E a Maria disse que a Tamires deveria ser eliminada. Não falou como que vão colocar o Dudu, né? Não falaram como que vão fazer isso, mas querem colocar o Dudu na roça. Assim, será que pelo restão ele sobra? Não sei, porque o menino ele tá articulado, né, com o Chia, e ele tá comendo a mão do Chia. O Dudu tá comendo a mão do Chia. Tudo que o Chia pede para ele fazer, ele vai lá e faz. Salva o pessoal do grupão, né? Salva o pessoal ali no Resta 1, vota junto com o pessoal. Então, assim, eu não, eu acho que Resta 1, o Dudu não vai ser. Voto da casa, também não. Indicação pelo fazendeiro, também não. Sobra apenas a puxada da baia. Só isso, só. E né, tem que ter a sorte de você ser puxado da baia. Então esta ideia de Rai e Valério colocarem o Dudu na roça ainda está distante. Não está ali concreto isso daí que vai acontecer. E falando do próprio Dudu, sabe algo que aconteceu, gente? Teve uma conversa do Dudu com a Sayori, que o Dudu disse que quer salvar a Sayori no Resta 1, quer estar lá junto com ela, mas a Sayori, ela precisa não salvar a Duda. Quer deixar a Duda sobrar. Aí que fica problemático. E a Sayori falou assim, não, jamais que eu vou fazer isso. Ela é minha top 2. Ela tá lá junto comigo, lá. Ela é minha grande amiga aqui na fazenda. Aqui. Eu não vou fazer isso. Então, assim, gente, o Dudu, ele quer que a Sayori traia a principal aliada da Sayori. Ele quer que a Sayori traia a principal aliada dela. É impressionante isso, gente. Como o Dudu, ele se acha o maior jogador master. Quer que todo mundo traia todo mundo. Assim, o jogo não é só sobre isso daí não, tá bom? Não é só porque o Dudu, ele entrou lá falando assim, não, eu sou estrategista, eu vou jogar com o público. Não é só porque ele está fazendo isso daí que todo mundo precisa ir na laia dele, todo mundo precisa falar, abaixar a cabeça e falar assim, sim, Dudu, eu vou colocar minha melhor amiga na roça. Sim, Dudu, já que você pediu tanto, eu vou colocar minha principal aliada na roça. Ai, gente, sério. Não dá, né, pra levar a sério, Dudu, não dá. E assim, hoje teve poucos acontecimentos durante a Fazenda, né? E amanhã vai ter o Super Paiol, hein? Amanhã promete ter o Super Paiol, vai ser emocionante. Eu tô super animado pra isso. E eu acho que amanhã a gente não vai ter a dinâmica da discórdia, né, o jogo do apontamento, porque a dinâmica do apontamento, gente, termina umas 23 horas e daí já tá na hora do programa já. Não tem como acontecer a dinâmica e acontecer o Super Paiol. Porque eu imagino que pelo menos a Adriana Galisteu vai estar ao vivo. Assim, a Adriana Galisteu ela confirmou que segunda-feira vai estar ao vivo lá para anunciar o resultado, mas assim, é muito pouco tempo, sabe? Porque o público vai estar dividido. Um público vai estar assistindo o Record Plus ali, assistindo a dinâmica, o outro vai estar assistindo a dinâmica enquanto abre a votação. Então fica muito dividido. Eu imagino que não vai ter dinâmica. Se tiver, vai ser uma dinâmica ou de daquelas ali valendo dinheiro, vai ter uma dinâmica meio chatinha, meio rapidinha,
para não correr risco. E bom, estamos chegando ao final deste episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez. A gente está comentando todos os dias sobre A Fazenda 17. Compartilhe o nosso podcast com mais pessoas também. Mande o link também para aquela pessoa que também está acompanhando A Fazenda para não perder nada. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!